Olá, amigos. Meu nome é Dalva Almeida, sou psicóloga clínica, sou professora de psicologia, mas nem por isso quer dizer que virei sempre a esse canal falar sobre psicologia. Não. Diversificarei o assunto que for mais pertinente, o assunto que me foi pedido para falar, o que eu achar que é necessário, né? Então, hoje eu venho falar, não tenho nada especificamente contra essa pessoa. É uma pessoa que se intitula como vidente. Eu nunca vi pessoalmente. Porém, às vezes que vejo algum comentário, às vezes que vejo ela falando, ou que algum cliente meu chega e me conta, está me fazendo acreditar que ela está extrapolando, que ela está ultrapassando os limites. Entende? Como se tudo pudesse, tudo fosse permitido. E não pode ser assim. Não podemos, nós estamos numa terra sem lei. Não pode acontecer um negócio desse e ficar por isso mesmo. Até quando? Né? Não pode, não. Eu fico pensando que a vejo sem temor nenhum. Ela prevê mortes, ela prevê tragédias, catástrofes, acidentes, sabe? Com a maior naturalidade e como conhecedora, dominadora daquilo que ela está falando. Sabe? Como para ter credibilidade, ela chega ao absurdo de falar: Deus falou isso para mim, Deus falou comigo. Não é assim, não é assim. E várias pessoas estão acreditando nela. Pessoas bem intencionadas, pessoas talvez com pouca informação, acredita, porque vê ela falar com segurança, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E as pessoas, algumas pessoas estão acreditando. E isso está deixando essas pessoas desesperadas. Outro dia, chegou aqui em minha casa minha funcionária, trazendo o filhinho dela, faz um tempinho já. E eu perguntei: Cida, por que você trouxe seu filho? Ela falou: dona Dalva, porque ele estava chorando, não quis ir para a escola, porque o menino vai para o colégio e fica lá, o dia, até quando ela sai daqui da minha casa e vai buscá-lo, né? Ele não quis ir porque ele viu, falou: mãe, uma loira falou na televisão que vai ter um problema nas escolas e que não é para as crianças ir assistir aula, pediu até para as autoridades não permitir que os colégios fossem abertos. Por quê? Essa mulher previu isso. Por quê? Há pouco tempo tinha acontecido um acidente numa escola em um determinado estado. E ela previu isso e as pessoas se assustaram. Esse foi o caso da minha funcionária, né? Que é bem leiga, mas teve clientes minhas que têm um certo estudo, que também questionaram, que estavam com medo das coisas que estavam vendo essa mulher falando. Então, amigos, essa mulher prevê mortes indiscriminadamente. Olha, ela já previu que eu vi a morte do Silvio Santos 3 vezes. 3 vezes. Não sei se teve mais, mas que eu vi foram 3 vezes. Imagina, o Silvio Santos é um senhorzinho de 90 e tantos anos, 94 anos. Todos nós sabemos
que ele está mais perto da morte do que uma pessoa da nossa idade. Todos nós sabemos disso, né? Mas não pode dizer. Teve uma vez que ela previu até a data. Seria o desencarne, seria de tal dia a tal dia. Não é bem desencarne a palavra que ela usa, fim de ciclo. O final do ciclo da vida dele seria de tal dia até tal dia. Uma diferença de 10 dias. Me fala, não é só o fato de ser o Silvio Santos, que é uma pessoa famosa e importante. É o fato de ser um senhor idoso, que já tem medo, já teme. Ele é todo cheio de dúvidas, inclusive ele nem dá entrevista, com medo, porque foram falar. Alguém um dia falou para ele que ele não podia dar entrevista, então ele é todo cheio de superstições. Como que fica um senhorzinho de 94 anos, sabendo que ele vai morrer de tal dia, de tal mês, de tal ano? Como fica a família, as filhas? Ele tem 6 filhas. Como ficam as filhas desse senhor? A esposa? Como é que fica? Isso, até chegar o tal dia, é traumatizante. A pessoa não deixa de ficar receosa, não deixa de ficar, meu Deus, será? Será? Né? Então, meus amigos, olhar as cartas de tarô, qualquer um que estuda com seriedade pode olhar. Tarô, baralho, que é o caso dessa mulher que ela olha baralho cigano, né? Porque o tarô é um estudo. Você estuda para fazer isso. Agora, chegar na rede social e falar como ela diz: eu sou vidente, converso com Deus, eu sou clarividente. Então, ela diz que tem vidência, que é clarividente. Clarividente é alguém que tem mais do que evidência, né? Uma hora ela diz que ouve, outra hora ela diz que vê, outra hora ela diz que sente, outra hora ela diz que sonha, outra hora ela diz que Deus falou com ela. E nisso ela vai criando uma certa credibilidade, onde ela amedronta as pessoas que a seguem. E pensa bem, ela diz: eu não erro, eu acerto 99,9%. Outro dia ela disse: eu nunca errei. Meu Deus, como que chega uma pessoa e prevê a morte da outra? Falar a verdade, na cara dura. Ela já previu a morte do Gustavo Lima, que eu vi, umas 3 vezes. Uma hora ele vai morrer de acidente, outra hora vai ser de acidente de carro, outra hora vai ser de avião. Ele vai se separar da esposa. Ela já disse em canal de televisão que o Gustavo Lima trai a esposa. Isso é uma grande falta de responsabilidade. Ela intervém na vida familiar. Ela não pensa que ela está prejudicando uma família, prejudicando um casal. Talvez eles não acreditem nisso. Mas e se acreditarem? A Ana Castela me mostraram no celular. Ela dizendo que a Ana Castela ia sofrer um acidente de avião em breve, que a vida dela era curta. A Paula Fernandes. Por 3 vezes ela já viu a morte da Paula Fernandes num acidente. E ela faz as previsões e diz: tudo que eu falo acontece muito rápido. Virgínia Fonseca. A Virgínia Fonseca também ia ter acidente de avião. Assim que a Virgínia Fonseca disse que deu aquele avião pro marido dela, ela disse que ela ia sofrer um acidente de avião causado por inveja. Que era para ela tomar cuidado com aquele avião. Pensa bem, uma pessoa vai lá e adquire um bem de alto valor e vem uma outra e fala: você vai sofrer um acidente com isso aí.
Toda vez que se a pessoa for uma pessoa impressionável, toda vez que ela vai entrar nesse avião, ela vai pensar, meu Deus, será que é hoje? Será que vai acontecer? Tá. A Anitta, ela já previu doença para a Anitta de várias formas. Inclusive até previu que ela só tem no máximo 3 anos de vida, se ela não cuidar, que ela tem um problema no sangue, que ela tem uma doença não sei do quê. Pensa bem, ela está mexendo com pessoas que lidam com muita gente, com pessoas famosas, com pessoas que vivem no meio do público, que precisa do público. É inaceitável esse tipo de comportamento. Nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, quantas previsões maldosas, desrespeitosas essa mulher já fez para ele? Quantas? Sem temor algum, na carinha dura mesmo. Sempre é um cantor sertanejo ou uma cantora sertaneja, sempre. É uma dupla sertaneja feminina ou uma dupla sertaneja masculina. Quer dizer, vai acontecer acidente, sempre com uma dupla ou com outra. Um apresentador ou uma apresentadora de televisão sempre vai morrer. Antes ela ainda dizia nomes, agora ela não diz mais. Diz que criou um tipo de um canalzinho interno, um tipo de um grupo onde ela pode falar as coisas dela mais abertamente. Mais aberto do que eu estou falando aqui para vocês é impossível. Não sei o que ela pode falar nesse grupo, eu tenho até medo de pensar. O que ela pode falar nesse grupo? Eu não sei se eu já disse que também ela ator ou atriz global, sempre vai morrer um ator ou uma atriz global. Meu Deus, quantos atores e atrizes a Globo tem que já são de idade, né, que vão desencarnar um dia ou outro. Aí, se acontece alguma coisa, ela fala, eu previ. Claro, porque se todo dia você prevê a morte de um determinado grupo de pessoas, uma hora isso vai acontecer, né? Uma notícia, ela vai lá, lê uma notícia, ou assiste uma notícia, ou vê uma previsão de uma outra pessoa. Talvez no mesmo dia ela já vai no canal e fala, eu até comento com meu filho, ela assistiu tal entrevista. Ela vai e fala, olha, vai acontecer isso, 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 só que ela já coloca o exagero em cima, sabe? Por cima daquilo, ela já exagera de uma forma para assustar as pessoas. Para assustar as pessoas. Do nosso atual presidente, ela disse, o Lula não vai subir a rampa, porque ele sofrerá um atentado o dia da posse. Tá certo. O homem subiu a rampa. Passou poucos dias, ela disse, o Lula tem 8 meses de vida. Um dia, ele tem 8 meses de vida, outro dia ele tem 1 ano, por quê? Um dia ela disse que ele vai sofrer um acidente de avião, que o avião dele vai cair. Outro dia ela disse que ele vai sofrer um atentado. Outro dia ela disse que ele está se tratando de uma doença gravíssima, em estado terminal, e que ele está fazendo esse tratamento escondido, e ele vai desencarnar por isso. Ela diz assim, até avisei a irmã dele, para que ele se cuidasse, quando vai falar sobre o atentado. Eu até avisei, querendo mostrar para o público, para as pessoas, que ela conhece a irmã de um governante. Não sei qual que é a diferença que tem isso. Para mim não tem diferença nenhuma. Disse que o Alexandre de Moraes seria preso. Alexandre de Moraes vai ser preso. Gente, o homem é amigo do presidente da República, como que vai ser preso? Eu não estou aqui defendendo ninguém. Inclusive, eu nem gosto de falar em política.
Eu estou falando de extremos. De extremos, de que a pessoa fala coisas, isso é coisa de extremos mesmo. Pensa bem, ela vai lá no mais alto escalão e fala absurdos. E o que acontece? Nada. Ela tem um rostinho meigo, ela é graciosa, uma graciosidade meio forçada, né? E com essa graciosidade, ela angaria seguidores, que talvez pessoas humildes, que acreditam nela. E com essa mesma graciosidade, ela faz ameaças. Ela diz: se alguém falar de mim, eu processo. Vai se ver com a justiça, vai me pagar 20 mil, vai me pagar 40 mil. Se alguém falar de mim, eu vou processar. Quer dizer, ela sabe que ela está errada. Ela sabe que ela não está fazendo nada certo. Por isso que ela já ameaça. Se alguém falar de mim, eu vou processar. Como ela vai processar alguém por uma coisa que está estampada nas redes? Por uma coisa que se alguém chega a falar, porque já tem gravado e guardado, senão não falaria. Amigos, que ela leia o baralhinho dela, que ela continue ganhando o dinheirinho dela. Eu não sou contra isso. Mas eu gostaria que esse vídeo chegasse a alguém que tivesse autoridade, autonomia, para dar um breque. Para dar um breque. Como já disse, que ela continue lendo as cartinhas do baralho dela, que é só isso que ela é, uma cartomante. Ela é uma cartomante. Sim. Eu não quero, não estou aqui descredibilizando religiões, porque eu sei que tem religiões que pessoas incorporam, que pessoas fazem trabalho, que pessoas recebem entidades. Não estou descredibilizando essas religiões. Eu estou dizendo que ela, clara e nitidamente, não faz isso. Ela lê o baralhozinho cigano dela. Que ela continue fazendo isso, mas sem alardes, sem mortes, sem tragédias, sem catástrofes, sem assustar ninguém. Principalmente, sem mentiras. Sem mentiras que assustam, que machucam, mentiras que adoecem mentalmente algumas pessoas. Isso não pode ser permitido, isso tem que ser parado. Ela tem que ter limites. Então, essa senhora, Shaline Grazik, ela tem que ter limites. Eu sei do que eu estou falando. Ela tem que ter limites. É por isso, gente, que algumas pessoas se acham no direito de falar, temos que acabar com a rede social, por esse tipo de pessoa que deita e rola samba na rede social. Então eu acho, não pode acabar com rede social, nós precisamos e dependemos das redes sociais, dependemos sim das redes sociais, só que tem que ter limites. A pessoa tem que saber o que ela pode falar, o que ela não pode falar. A pessoa tem que respeitar. Isso é falta de respeito, de consideração, de amor ao próximo. Ela vive falando em Deus, e ela só está pensando no dinheirinho que entra para ela. Ela só está falando que ela vale isso, ela vale aquilo, eu mereço tanto, eu mereço isso, eu mereço aquilo. Ela que se auto-intitula a melhor, e com isso se acha no direito de continuar fazendo, Isso é igual uma doença. Se uma doença começa e ela não é tratada, ela vai tomando conta, até consumir o corpo todo da pessoa. E é o que essa mulher, Shaline Grazik, está fazendo. Se ela não for barrada de falar essas barbaridades, aonde que ela vai parar? Aonde que ela vai parar? Ela tem que ser parada.
ela tem que ser colocada no lugarzinho dela, no lugarzinho que cabe ela. Ela tem que saber que existem limites. Gente, nada contra essa pessoa, nada contra. Contra o que ela faz, porque as minhas pacientes, minhas clientes estão reclamando. Estou aqui por isso, porque estou ouvindo queixas. E fui seguir para ter o que falar, para falar com garantia, para falar com certeza. E fiquei abismada, achei um absurdo. Porque vocês sabem que toda doença do físico começa na alma. E toda doença da alma começa da mente. Eu falo isso, meus amigos, porque eu sou uma exímia estudadora da mente. Então eu falo isso com muito conhecimento. Bom, esse vídeo acabou sendo sobre psicologia, que eu disse que não seria, não é? Pois o medo e até o pavor que as minhas clientes estão me trazendo fez com que esse vídeo se tornasse de psicologia. Agora quero fazer um pedido. Eu estou começando esse canal agora. Me ajudem a crescer esse canal. Curta, comente, compartilha. Se inscreva no meu canal. Me ajude a fazer esse canal crescer, que eu prometo que eu também irei ajudá-los. Eu irei falar sobre aquilo que vocês quiserem, sobre aquilo que vocês me pedirem. Tá bom? Um forte abraço.